isso, nós já protocolamos a PEC, que é uma PEC de ajuste fiscal, protocolada pelo deputado Kim Kataguiri, está no Congresso Nacional na fase de coleta de assinaturas, e lá nós temos todas essas alterações na Constituição para acabar com certas vinculações e indexações que fazem com que o orçamento estoure. E eu tenho como obrigação convencer o Congresso Nacional a votar isso ainda este ano. Ou seja, venci a eleição em outubro, em novembro e dezembro eu tenho que trabalhar com o Congresso para fazer essa transição. Sobre o processo de desfavelização e enfrentamento ao crime organizado, veja, nunca de fato o governo brasileiro tentou. Desde a redemocratização, desde 88, não há um trabalho coordenado para destruir o crime organizado no Brasil. A gente teve alguns trabalhos dos governadores. Houve o projeto, por exemplo, das UPPs no Rio de Janeiro. Mas as UPPs, do que adiantava você fazer, por exemplo, a ocupação militar da favela, se a continuidade do crime se dava através das legislações brasileiras, tanto de processo penal, leis de execução penal e de código penal, que são frouxas e brandas no combate ao crime. As penas brasileiras são baixas em geral. Também não há um estatuto, né, do ponto de vista jurídico, especial para o membro da facção criminosa. Logo, ser membro de uma facção não torna, por exemplo, um bandido diferente ou muito diferente de um bandido comum. E aí isso gera um incentivo para o funcionamento do crime organizado. Por isso que as UPPs no Rio de Janeiro não funcionaram. Não dá para fazer ação isolada, vai ter que ser uma ação integrada com o governo federal, quase entendida como uma guerra contra o crime. Nesse meu ponto, entendida como uma guerra contra o crime, para acabar com os caras de cabo a rabo. E tem que ser isso, de cabo a rabo. Tem que ser pela primeira vez, desde que o Brasil tem a Constituição recente, de 88, um compromisso do governo federal em erradicar o crime organizado. Candidato, como acabar com a corrupção? Igual acaba com o vagabundo, o criminoso faccionado. Aumento de penas e fiscalização. O que breca o cometimento de crime sempre é, a certeza da punição e 2, o peso da punição. Se um bandido sabe que ele será punido e que a punição é pesada, ele vai deixar de cometer o crime. Aqui no Brasil, tanto para o crime armado, né, crime, vamos dizer, violento, quanto para o crime do colarinho branco, essas duas coisas são quase incentivadas. Mas ela está enraizada dentro do Congresso brasileiro. Como que o senhor conseguiria fazer isso tendo que lidar com esse Congresso? Passo a passo e com apoio popular, e entendendo que nem todo o Congresso é composto de vagabundos. Por mais que hoje, e assistindo, vamos dizer, as pautas bombas que passam, a gente perca completamente a fé no Congresso Nacional. Eu entendo que, vencendo a eleição, eu estabelecerei, no processo eleitoral, o espírito do tempo no momento das eleições. Ou seja, o Congresso Nacional, em alguma medida, será influenciado pela agenda que o presidente da República levou à frente. Foi assim quando o Bolsonaro, por exemplo, venceu em 18, havia um espírito do tempo ao redor dele. Isso vai ajudar a pautar algumas pautas que são prioritárias. Dentre elas, por exemplo, o retorno à prisão na segunda instância, a separação do foro privilegiado do STF. A gente sabe muito bem que esses mesmos políticos corruptos se utilizam de escritórios amigáveis a certos ministros do STF e também do STJ e também de relações próximas para nunca serem punidos. A PGR virou uma engavetadora também, né, ao longo dos últimos anos. Então, nós temos claramente um modelo de impunidade envolvendo a política brasileira. Só que isso passa a política brasileira. Isso envolve parte do empresariado, que eu vou chamar de corrupto também. Isso envolve todos os tipos de crimes de colarinho branco que quase hoje não tem punição. Há uma certeza de impunidade para eles. Yander? Pouco sobre o problema do crime organizado, que está muito em evidência. Agora, eu queria saber como que o senhor pensa que seria mais eficaz esse combate ao crime organizado, se o senhor concorda com essa classificação dos Estados Unidos em relação ao PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. E também o senhor tem falado um pouco sobre como resolver o problema do Rio de Janeiro, especificamente. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre esses pontos. O enfrentamento ao crime organizado no Brasil, ele sempre foi feito de maneira fracionada. Nunca houve uma estratégia de enfrentamento. Para o espectador que está nos assistindo, existem 2 modelos de facção criminosa no Brasil. Um modelo eu chamo de modelo horizontal. Por que horizontal? Porque você olha no mapa e eles estão lá. É a ocupação territorial que, por exemplo, o Comando Vermelho faz, o bonde dos malucos, são os nomes horrorosos, faz em certas regiões na Bahia. E você tem uma versão diferente que é a do PCC, que eu chamo de ocupação vertical. E por que vertical? Não é porque eles estão num prédio, é porque eles estão ocupando as instituições. Eles ocupam parte do Ministério Público, eles têm infiltração inclusive na imprensa, em empresas, distribuidoras, e aí eles infiltram as pessoas deles ali e aí eles conseguem fazer grandes negócios. Por exemplo, para enfrentar o Comando Vermelho, a gente tem que retirar eles das áreas que eles ocupam. No Ceará, eles tomam cidades inteiras, no Rio de Janeiro, cidades e determinados bairros, especialmente as favelas. Aqui em São Paulo, o PCC, por exemplo, pega a Baixada Santista. Já o PCC, o modelo dele, por exemplo, é baseado muito na exportação da droga para países europeus. E esse dinheiro que eles obtêm com a exportação da droga, eles lavam em outras atividades. Então, eles lavam
de combustível até shows de funk, como aconteceu agora com o MC Rian. Nós temos que brecar a entrada da droga pela fronteira. A gente sabe que entra boa parte pela fronteira do Mato Grosso do Sul, uma parte vem, por exemplo, pela Amazônia. A rota caipira que leva essa droga até o Porto de Santos tem que ser brecada e o Porto de Santos tem que ser retomado, que lá boa parte do PCC acontece, boa parte do faturamento do PCC acontece. Então, onde eu queria chegar? São estratégias diferentes em que o governo federal, junto com a Polícia Federal, junto com as polícias estaduais, vai adotar estratégias diferentes para modelos de crime organizado diferente. Sobre os Estados Unidos, para ser claro, a classificação ajuda a gente a ver como é grave o tema. Mas não será os Estados Unidos a resolver isso. Eu vi, à época, a turma do Bolsonaro comemorando, é isso aí, vencemos. Não vencemos nada. O Trump não vai fazer nada aqui no Brasil. Quem terá que fazer será o presidente da República do Brasil. E os governadores que terão que se aliar nesse projeto. Então, eu acho um pouco indiferente, ainda que eu concorde em qualificar como entidades anômalas, como terroristas, as facções brasileiras. Candidato, eu queria falar de governabilidade. O presidente Lula está no seu 3º mandato, então as pessoas podem gostar